Olá pessoal, começando mais um vlog da semana. Hoje é dia 4 de outubro, agora faltando 5 minutos para meio-dia. Eu já estou aqui na escola e eu pego 1 hora. Então, como eu tenho esse intervalo antes de entrar na sala, eu trouxe também os meus livros. Eu pretendo ir adiantando, então eu vou ler um capítulo do livro A Sociedade do Anel nesses intervalos. Eu trouxe também Crime e Castigo. Se eu tiver mais um tempo de folga, eu adianto aqui a leitura também desse livro. Então, é isso. Assim que eu fizer a leitura, eu vou compartilhando aqui com vocês as minhas impressões. Eu ontem comecei a ler o primeiro capítulo da 4ª parte de Crime e Castigo, e o momento que mais chamou minha atenção e eu destacaria aqui para vocês é quando a gente acompanha a conversa entre o ex-patrão da irmã do Raskolnikov, Dunya. Ele procura por ele para falar um pouco sobre as intenções que ele tinha com a irmã dele. A gente conhece também um pouco mais sobre as circunstâncias em que ele se casou com a esposa, e também vamos saber o que aconteceu com ela. Mas um momento que me deixou aqui bem revoltada é que ele conta 2 episódios de agressão à esposa. Ele fala que eles viveram em harmonia, mas ele conta esse episódio e isso foi bem incômodo de ler. Mas ele vai contar que na verdade ele foi vítima, que ele tinha boas intenções com a irmã de Raskolnikov, pede ajuda pro Raskolnikov para que aproxime ele da irmã. Enfim, ele está interessado nela, e isso a gente vai saber que está relacionado com dívidas antigas que ele tinha e documentos que ele assinou, e o casamento dele, com a esposa tem a ver com essa situação. E como ontem eu não consegui finalizar a leitura, agora eu vou continuar para saber o que vai acontecer, e depois eu volto aqui para poder contar para vocês. Olá pessoal, voltando para mais uma atualização. Hoje é dia 5 de outubro, agora são 3h52 da madrugada, e ontem eu dormi cedo porque eu percebi que eu não ia conseguir resolver nada relacionado ao literário e nem ia conseguir ler, porque eu estava bem cansada. Então resolvi dormir mais cedo para poder acordar com a mente mais tranquila e resolver o que eu tinha para resolver. Então ontem eu comecei a conversar com vocês sobre a leitura de Crime e Castigo. Eu finalizei o primeiro capítulo da parte 4. Hoje eu vou dar continuidade à leitura dos capítulos 2 e 3. E aqui, como eu falei, a gente conhece um pouco mais sobre o personagem Svidrigailov. Ele é o ex-patrão da irmã do Raskolnikov. Ele procura por Raskolnikov para pedir para que ele faça uma intermediação ali, um encontro entre ele e a irmã, porque na verdade ele quer dar uma quantia de dinheiro para ela por conta da situação que eles passaram, que eles vivenciaram nos capítulos anteriores. Ele cometeu assédio sexual quando ela trabalhava como governanta na casa dele, e ela acabou sendo expulsa pela esposa dele, Marfa, porque ela achava que era ela que estava dando em cima do marido até então. Inclusive a Marfa também vai deixar uma quantia de dinheiro para a Dunya, porque depois ela descobre, que foi o marido que era culpado. Então aqui a gente conhece também um pouco mais sobre as circunstâncias em que esse personagem, o ex-patrão da Dunya, ele se casou com a Marfa. Então a gente vai saber que ele estava com muitas dívidas, que ele assinou documentos. Aqui também tem partes incômodas, porque ele vai falar sobre 2 momentos em que ele agrediu a esposa dele. Então isso foi revoltante, o quanto que esse personagem ele é insuportável. E a gente também fica sabendo o que aconteceu com a esposa dele e o quanto que ele está envolvido nisso. Bom, por enquanto é isso, e eu vou continuar aqui com a minha leitura, e aí eu volto para mais atualizações.
não tem o iluminado. Qual agora eu escolho? Acho que eu vou junto com a Tatiana Feltrin, Salem. Ou vamos de A Espera do Milagre. Olá, hoje é sexta-feira, dia 7 de outubro, agora exatamente 1 hora da tarde, e eu finalizei a quarta parte de Crime e Castigo, então eu já me considero na reta final dessa releitura, já querendo fazer uma terceira leitura, mas enfim, tem outros livros do Dostoiévski para reler e ter registro aqui no canal, dentre outras releituras que estão na minha lista, mas essa leitura tem sido uma experiência maravilhosa. Nessa quarta parte, eu destacaria 4 momentos principais, como por exemplo o encontro entre Svidrigailov e Raskolnikov. Svidrigailov, ele é o ex-patrão de Dunya e Dunya é irmã de Raskolnikov. Então nesse momento ele pede para que Raskolnikov ele fale para a irmã que ele quer se encontrar com ela para poder dar dinheiro a ela como forma de pedido de desculpa pelo que ele fez. E isso a gente viu em capítulos anteriores, né? Que ele cometeu assédio sexual, enfim, teve toda uma consequência na vida dela, inclusive a esposa dele achava que ela que estava dando em cima do marido, que ela seria uma oportunista. Então, além de ter expulsado ela de casa, demitido Dunya, ela também saiu espalhando essa situação pela cidade inteira, até o momento em que ela descobre que o marido dela, que era o culpado, inclusive ele está ali também porque ela também deixou uma quantia de dinheiro para ela como forma de desculpa. Então a gente vai acompanhar esse momento, né? A princípio o Raskolnikov ele fica indignado com essa visita, ele fica indignado com essa proposta. Então a gente vai acompanhar aqui um pouco mais sobre a natureza desse personagem, sobre alguns crimes que ele é suspeito de ter cometido. Então a gente conhece aqui o caráter, o pensamento, as maldades desses personagens, o que eles pensam, o que eles sentem, enfim. Então ele aprofunda bastante aqui na natureza, no psicológico desses personagens. E depois desse encontro, Raskolnikov, junto com um amigo dele, Razumink, ele vai até o apartamento onde a irmã e a mãe dele estão hospedadas. E no momento em que eles estão chegando no apartamento, quem chega também é o noivo dela, Ludin. E a irmã dele, na verdade, ela tinha armado ali uma reunião familiar para tentar fazer com que Raskolnikov, o irmão dela, pudesse se entender com o noivo. Só que as coisas ali não saíram como ela tinha planejado ou como ela esperava. Pelo contrário, as coisas acabam não saindo nada bem. Então a gente acompanha o que vai acontecer aqui. E é um momento também que Raskolnikov, ele fala para a mãe e a irmã nunca mais procurar por ele. Ele começa a ficar muito perturbado, atordoado e doente por conta do crime que ele cometeu, e aquilo tem abalado muito o psicológico dele. E é um momento que ele quer romper o laço familiar e ele pede para que elas duas nunca mais procurem por ele. Então ele sai dessa reunião familiar e ele vai procurar por Sônia. Esse momento também é um momento muito importante e alto aqui do livro, porque Sônia, ela vai contar sobre todas as dificuldades que ela tem passado aqui, porque a madrasta dela está doente e ela fica muito preocupada com o futuro dos irmãos, então ela leva uma vida muito difícil. E num determinado momento aqui na história, Raskolnikov, ele se ajoelha diante de Sônia, ele beija os pés dela e fala que ele está se inclinando não diante dela, e sim diante do sofrimento da humanidade. E esse é um momento também em que ele pergunta se Sônia, ela acredita em Deus, e ela fala que a vida dela não poderia existir sem Deus. Então ela é uma personagem muito religiosa. E Raskolnikov, ele fica intrigado com a fé dela. Ele vê que na mesinha dela tem uma Bíblia e ele pede para ela que ela leia a passagem sobre a ressurreição de Lázaro. Então aqui o livro ele vai mostrar essa moral religiosa e também se contrapondo ali com o modo de vida de Sônia, que acabou entrando na prostituição por influência da madrasta dela e também como forma de sobrevivência, como forma de ajudar a família dela. Então aqui ela se vê como pecadora, ao mesmo tempo ela acredita na redenção. Um outro momento que eu achei alto aqui na história é quando, após esse encontro com Sônia,
Raskolnikov, ele vai até a delegacia para falar com o personagem Porfiri Petrovich, que é o juiz de instrução. Então é um momento muito interessante, muito tenso, porque ali Porfiri, ele fala que não precisa ir atrás do assassino, do criminoso, porque ele mesmo não vai aguentar tanta pressão psicológica, que ele mesmo vai se entregar. E é incrível acompanhar a conversa entre os dois. Eu fui sentindo também a agonia, né, do personagem, toda a pressão que ele sente, você vai ficando sufocado e agoniado como Raskolnikov. E aqui realmente com todos esses transtornos que ele sente, ele está doido para se confessar porque ele não aguenta mais guardar esse segredo, carregar esse segredo. Então, para mim, esses foram os pontos altos dessa quarta parte. E na próxima semana a gente continua conversando sobre Crime e Castigo. Bom, e agora à tarde eu vou ficar com duas leituras. Eu vou ler um pouco de Memorial do Convento e também quero avançar na leitura do livro A Sociedade do Anel. Inclusive hoje, sexta-feira, vou assistir ao 7º episódio e eu volto aqui também para conversar com vocês. Então, até mais. Eu comecei agora a leitura do 4º capítulo do livro 12 Césares. Eu achei esse começo da história bem interessante, despertou curiosidade, prendeu minha atenção, porque ele vai falar sobre os mistérios envolvendo um conjunto de 12 peças, né, que foram encontradas e que não se sabe nada a respeito dessa prataria, não se sabe quem encomendou, qual foi o artista que fez essa representação, né, dessa imagem aqui, e que muito provavelmente o artista que fez essa representação, ele leu o Suetônio. Então aqui a gente tem uma peça com a imagem de um imperador, sendo que o conjunto nós temos de 12 peças, porque são 12 imperadores, e aqui você tem a imagem do imperador da cabeça aos pés. Cada peça dessa, ela pesa 37 quilos, e dentro aqui desse prato, a gente também tem 4 cenas que representam a história de vida do imperador. Então é como se ele estivesse aqui no topo, observando a história de sua própria vida. E na imagem seguinte, e ao longo do texto, ele vai explicando um pouco sobre essas cenas que são representadas aqui, dentro dessa base aqui. Então, por exemplo, com relação à imagem de Nero, e aqui fala, né, mostra Nero tocando lira em uma torre com vista para a cidade, enquanto o fogo arde à sua volta e os cidadãos escapam com seus bens mais valiosos. E aqui também fala que essas cenas, elas mostram vitórias militares, cortejos triunfais, dentre outras cenas. Então eu vou continuar aqui com a leitura, porque ela está bem interessante, e depois eu volto com outros destaques. Olá pessoal, hoje é sábado, dia 8 de outubro, agora são 10h45 da manhã e voltamos aqui para mais uma atualização, mas eu vou começar esse vídeo fazendo atualizações das séries que eu assisti ao longo da semana. Eu assisti ao 2º episódio da série Gilmore Girls e foi um episódio que eu achei muito engraçado, eu me diverti bastante. Foi um episódio que me tirou boas gargalhadas e eu sou muito difícil de achar graça em filmes e séries de comédia, então foi muito divertido. Eu tenho assistido essa série ao longo da semana por conta da correria do dia a dia do trabalho. Então, após um dia cheio e intenso de trabalho, eu gosto de pegar essa série, porque é uma série bem descontraída. Então, pra mim, vale a pena para poder relaxar a mente, se divertir, se descontrair. Então, adorei esse 2º episódio e pretendo dar continuidade. Ontem, né, sexta-feira, eu assisti 2 séries. Eu assisti ao 7º episódio da série Os Anéis do Poder, na Amazon Prime. Eu confesso pra vocês que não foi um episódio que me agradou. Eu achei ele dramático demais. Então foi um momento que eu estava assistindo a série. Eu acabei passando algumas cenas. Gostei somente de alguns poucos momentos, como por exemplo, uma cena do cavalo, quando ele foge. Essa foi a cena que eu mais gostei. E também eu achei interessante o momento da criação do novo lar, né? Do Ada e dos orcs ali. Também achei muito triste as consequências ali que aconteceram com alguns personagens, como por exemplo a Rainha Regente, com o Isildo. Mas enfim, de modo geral, não foi uma série que me agradou. Eu resolvi procurar uma outra série para assistir. E aí eu comecei Casa do Dragão, né, que tá passando na HBO Max. E ao assistir o primeiro episódio, eu não conseguia parar, eu queria assistir os outros. Então eu assisti até o episódio 3. Fui dormir tarde da noite,
noite, lá para as 2 da manhã, mas a vontade que eu tinha era de maratonar essa série, assistir um episódio atrás do outro, porque você tem ali muitos acontecimentos, muita ação, então foi um episódio que eu gostei de acompanhar e eu pretendo hoje ainda assistir aos demais episódios. Bom, então com relação à série, foram essas que eu assisti. E se você também estiver assistindo essa série, deixa aqui nos comentários o que você achou. E se você tem uma série preferida também, deixa aqui indicações. Comente aqui também qual a série que você está assistindo atualmente, para eu poder também me atualizar, pegar as dicas de vocês, porque eu confesso que filmes e séries eu estou um tanto por fora. Bom, essa semana eu também fui à Livraria da Travessa e eu vou mostrar agora alguns livros que eu comprei. Eu aproveitei, né, para pegar marcadores e o primeiro livro que eu comprei foi As Vinhas da Ira, de John Steinbeck, Prêmio Nobel de Literatura. Eu confesso para vocês que eu gosto de capas mais cleans. Eu acho essa capa bem estranha, mas enfim, o que importa é que a gente tem aqui uma nova edição, porque até então a gente só tinha numa versão de bolso, então feliz por essa nova edição. Mas antes de ler esse livro, eu quero ler A Leste do Éden, já está aqui na fila, e não vai demorar muito, né, para pegar esse livro para ler. Então em breve vocês vão acompanhar por aqui as minhas impressões de leitura sobre A Leste do Éden, mas eu também quis garantir As Vinhas da Ira, porque ele é um escritor que eu gosto muito. Sensacional. Se você não conhece, se você não leu nada dele, pode aproveitar porque ele tem uma escrita bem dinâmica e uma história também de tirar o fôlego. E para o mês do horror, eu comprei 2 livros. Confesso que eu não estou acostumada a ler esse gênero, porque eu sou uma pessoa medrosa, eu fico impressionada. Mas o mês de outubro é um mês que eu me desafio a ler um livro de terror, porque ao mesmo tempo isso acaba despertando a minha curiosidade se eu realmente vou ficar impressionada, se eu vou levar algum susto aqui durante a leitura, ou se é tudo uma impressão minha. Eu ia comprar apenas um livro, não satisfeita, eu comprei 2, então eu vou comentar sobre esses livros em vlog de leitura separado, e aí vocês vão ver também a minha reação lendo esses livros. Pretendo começar a leitura durante a noite, avançando até a madrugada. Eu quero sentir o clima do mês do horror. Bom, então eu comprei O Iluminado, do Stephen King, então vai ser o segundo Stephen King que eu leio. O único livro que eu li do King até agora foi It, a Coisa. Inclusive foi um projeto de leitura coletiva aqui do canal. Tem uma playlist. Eu gostei bastante do livro, da experiência de leitura. Enquanto eu estava lendo It, muitos me recomendaram O Iluminado. Inclusive, né, a Tatiana Feltrin, ela falou bem desse livro. Se eu não me engano, é um dos livros que ela mais gosta do King. Enfim, ela falou super bem desse livro. Também deixou algumas ressalvas com relação à ambientação, né, que ele demora para poder criar o ambiente. Então eu já estou assim preparada, não muito, tudo bem, não sei o que eu vou encontrar aqui, se eu vou levar muito susto, mas eu estou animada e na expectativa para saber se realmente eu vou levar um susto, como que vai ser a minha experiência de leitura, e eu vou mostrar tudo aqui para vocês. O outro livro que eu comprei foi O Silêncio dos Inocentes. Como eu falei, vou gravar um vlog separado comentando sobre esse livro. Nunca assisti ao filme, né? Um clássico do cinema. Inclusive, eu não sei nada sobre essa história. Na verdade, eu não sei praticamente nada sobre esses 2 livros. Então, eu vou descobrir realmente quando eu começar a leitura. Bom, então é isso. Em breve, vocês vão me ver aqui comentando sobre O Silêncio dos Inocentes em vlog de leitura. E hoje, eu vou focar nas minhas leituras. Pretendo ficar o dia inteiro lendo, tanto hoje como também amanhã. E daqui a pouco eu volto para mais atualizações. Bom, finalizei a leitura do 4º capítulo de 12 Césares e vou dar continuidade. Pretendo ler o capítulo 5 e 6 também hoje. Então acredito que até domingo eu consiga finalizar essa leitura. Bom, aqui ele continua comentando detalhes específicos sobre os objetos encontrados com as imagens dos imperadores, principalmente os 12 Césares, baseado na obra Vidas de Suetônio. Então ele vai mostrar aqui pra gente diferentes tipos de objetos de obras de coleções de bustos imperiais, de mármore, dentre outros objetos, prataria, pinturas, e falando também sobre os enigmas e os mistérios acerca desses objetos, das esculturas, dos colecionadores, quem encomendou essas obras, quando elas foram feitas, se são obras da antiguidade ou se são obras modernas. Fala também que muitas dessas foram produzidas na época do Renascimento e também vai comentar
comentar sobre os escultores, sobre os artistas, sobre também a dificuldade de identificar, né, esses artistas, como também quem encomendou as obras. Então, vai falar sobre as pesquisas que são feitas para poder fazer essa identificação dessas imagens, dessas obras. Então, vai falar sobre os inventários, os relatos, documentos que eles encontram. Vai falar também onde essas obras elas estão guardadas, né, em que museu. Do capítulo 4, o que eu destacaria, né, eu já comentei em takes anteriores, é sobre as imagens que aparecem no prato de uma peça, no caso, essa peça aqui, né, que fica dentro desse... Nós temos aqui 4 cenas, né, que mostra a vida do imperador aqui representado. Então aqui mostra em mais detalhes sobre as cenas em que são representadas. Aqui mostra cada uma delas, o que significa cada uma delas e também a confusão que eles faziam com relação à identificação dos imperadores e a sua história correspondente. O outro ponto que também me chamou a atenção aqui foi sobre a sala dos imperadores. E aqui também ele vai contar um pouco sobre a história dessa sala dos imperadores e um pouco sobre essas imagens. Bem interessante. E agora eu vou avançar aqui na leitura do 5º capítulo e depois eu volto para compartilhar com vocês o que eu achei mais interessante dessa leitura. Até mais! Olá, voltamos para mais uma atualização. Agora são 5h10 da tarde e eu finalizei a leitura de Memorial do Convento. Eu vou comentar um pouco sobre essa obra no geral, falar mais sobre os temas abordados, o que a gente encontra aqui e também o contexto histórico. Enfim, vou falar um pouco superficialmente sobre o que eu achei aqui do livro e o que a gente encontra. Bom, José Saramago, ele é Prêmio Nobel de Literatura, ele ganhou o Prêmio Nobel em 1998. Esse livro aqui, ele foi publicado em 1982 e quando ele foi lançado, o livro ele fez um grande sucesso, teve uma grande repercussão positiva. Ele também foi publicado em outros países, traduzido para diferentes línguas. Bom, e um ponto que eu destacaria aqui, e é característico de José Saramago, é com relação ao estilo de escrita dele. Porque aqui ele emprega um estilo próprio de desconstrução da norma, e muitas vezes foi isso que me fez ter dificuldades de entender algumas passagens aqui do livro, deixando a leitura mais densa. A história em si, o contexto histórico, a proposta do livro, a ideia, o que ele traz, isso para mim foi espetacular, foi maravilhoso poder conhecer a história aqui de Blimunda, o contexto histórico também da época, da construção do convento, mas a questão do estilo dele aqui nesse livro me trouxe algumas dificuldades ao longo da leitura, o que para mim se torna uma leitura desafiadora e de qualquer maneira não me faz desgostar do livro, mas isso acaba também influenciando nessa minha experiência de leitura. Então muitas vezes eu lia esse livro, não conseguia entender muito bem o que estava falando, porque ele inverte algumas construções, sintaxe, não só a questão da pontuação em si, porque pela pontuação a gente consegue fazer as pausas, é mais por conta da desconstrução que ele faz e às vezes isso deixava a leitura mais truncada e ao mesmo tempo quando eu lia, as coisas no começo não faziam sentido, mas depois de um tempo eu conseguia entender a história, as coisas de modo geral elas foram fazendo sentido e aí eu conseguia entrar na história e quando a história ela terminava e aí eu passava para uma outra cena, para uma outra situação, eu tinha novamente essa dificuldade para poder entrar na história, mas como eu falei, conforme eu avançava na leitura eu conseguia entrar, mas teve assim, esse começo realmente deixava a leitura bem densa, então isso comprometeu na minha experiência de leitura, apesar de achar a história fantástica. E o narrador aqui também, ele dá umas cutucadas nas situações aqui que ele vai apresentando pra gente, os personagens também têm tiradas incríveis, e isso acaba deixando a leitura divertida e engraçada. Em vários momentos aqui a gente ri com as situações, com o narrador, com os personagens. Mas o livro aqui, ele traz um contexto histórico como pano de fundo aqui da história, um fato histórico que é a construção do convento de Mafra, né, que fica na cidade de Mafra. E esse convento ele foi construído
em 1717. Então a história aqui ela se passa no século XVIII. Quer dizer, a construção ela teve início em 1717 e ela foi concluída aproximadamente em 1750. E essa foi uma construção monumental, gigantesca. E esse espaço ele inclui o palácio, a biblioteca e a basílica. E Portugal nessa época ele tinha muita riqueza, era um país rico, estava vivendo uma época de muita prosperidade, mas isso por conta da exploração das riquezas do ouro, do diamante do Brasil. Então o Brasil era a base econômica da monarquia portuguesa. Então o Brasil colonial ele foi saqueado, roubado, explorado, todas as suas riquezas elas foram levadas para Portugal. Inclusive foi com todas essas riquezas que Portugal construiu o convento, construiu esse monumento. E nessa época, quem era o rei de Portugal era Dom João V. Ele era casado com Maria Ana Josefa da Áustria e ele se casou em 1708. E Dom João V, ele governou Portugal de 1707 até 1750. E 2 anos após o casamento dele, a rainha ela ainda não tinha engravidado e o propósito do casamento era poder dar herdeiros ao rei. E assim o rei ele faz uma promessa de construir o convento caso ela lhe desse herdeiros. Em 1711 nasce a primeira filha do casal, Maria Bárbara Xavier. E em 1714 nasce um menino, nasce Dom José, que vai governar Portugal de 1750 até 1777. E a gente percebe que após o nascimento do herdeiro natural do trono, que foi em 1714, foi a data mais próxima do início da construção do convento, que foi em 1717, e mais afastado do nascimento da filha, que foi em 1711. Então aqui a gente imagina que ele considerou a construção do convento por conta do nascimento do herdeiro oficial do trono. E ele não poupou despesas na construção desse monumento e nem na quantidade de trabalhadores. E provavelmente mais de 50 mil homens foram necessários para trabalhar nessa construção. E atualmente esse convento ele é o Palácio Nacional de Mafra, que fica a 25 quilômetros de Lisboa. Um outro personagem histórico que a gente conta aqui é o padre Bartolomeu Lourenço de Gusmão, brasileiro, nasceu no interior de São Paulo. Se eu não me engano, ele nasceu no Brasil em 1658 e foi para Portugal em 1701. Ele foi também inventor e cientista. E Saramago, para escrever sobre esse personagem, ele fez pesquisas. E o padre Bartolomeu, ele é um personagem histórico. Aqui, nas pesquisas que José Saramago fez, consta que o padre, ele pediu autorização para o rei, para ele construir uma máquina de voar. E no primeiro momento, ele fez a construção de um balão que acabou não dando certo. No mesmo ano, ele pediu para fazer uma nova máquina de voar, que ele chamou de passarola. Mas o projeto, ele não saiu do papel. Inclusive, o padre aqui, ele foi perseguido pela Inquisição. E para escapar da condenação, ele resolveu fugir. Aqui no começo do livro, no primeiro momento, a gente acha que vai acompanhar a vida da monarquia, do rei, da rainha, porque ele começa contando a história, do rei e da rainha, só que não. Aqui, o rei e a rainha, eles não são os protagonistas da história, eles são apresentados aqui de forma bem caricata. Então a gente tem esse pano de fundo histórico e ele vai, através da ficção, preencher algumas lacunas, principalmente com relação aos protagonistas aqui da história, que é o povo português, as pessoas comuns e também os trabalhadores que estavam ali diretamente envolvidos na construção do convento e que não tem nenhum registro histórico sobre essas pessoas, sobre os trabalhadores, os marceneiros, ferreiros, serralheiros, pedreiros, dentre outros operários que ganham voz aqui no livro. E o povo e as pessoas comuns, os plebeus, eles são representados aqui por 2 protagonistas, que é o Baltazar e a Blimunda. Então aqui a gente vai acompanhar a vida desse casal
casal. Eu comentei um pouco sobre a história dos dois nos vlogs anteriores. Eu vou deixar a playlist disponível aqui na descrição do vídeo. Bom, então, de modo geral, o livro ele vai mostrar aqui pra gente a história de amor desse casal e também todas as dificuldades que eles levam e também a luta pela sobrevivência. Vamos também acompanhar alguns mistérios envolvendo Blimunda, como também outras situações que aparecem aqui no livro. A obra também aborda questões sobre a religião, principalmente no contexto da Inquisição. Vai mostrar também aqui o alto da fé, as procissões, o momento em que os hereges e os apóstatas eles eram castigados, condenados. Vamos acompanhar o sonho do padre Bartolomeu de Gusmão, que quer construir a máquina voadora e para isso ele precisa da ajuda de Blimunda e de alguns elementos também. E no caso, para ele fazer essa construção, ele precisa justificar tanto para o rei como ele vai fazer para essa máquina voar. E no caso, essa explicação, eles correm o risco também de serem perseguidos pela Inquisição, serem perseguidos e condenados pela Inquisição. Então a gente vai acompanhar quais são esses elementos, como também os riscos que eles estão correndo. A gente vai acompanhar aqui também que ele faz esse projeto dessa máquina de voar, que é chamada aqui de passarola, e vamos acompanhar se ele vai conseguir fazer ela voar ou não, e como eu falei anteriormente, né, o que ele precisa para fazer essa máquina voar. Então aqui nessa parte tem algumas questões mais científicas, né, que ele vai tentar ali desenvolver uma máquina para fazer voar, uma passarola, mas tem também elementos místicos. Encontramos aqui também fantasia, mistério. Bom, então eu achei um livro muito interessante porque ele traz, né, esse pano de fundo histórico, que é a construção do convento a partir da situação do rei, né, que queria ter herdeiros, e ele faz essa promessa. Ele acaba fazendo uma construção monumental e para isso Saramago ele constrói a ficção, dando voz a personagens que não tinham nenhum registro e que também participaram da construção dessa obra que foi grandiosa. Dentre outros elementos históricos que ele traz aqui, que deixa o livro muito interessante e que vale muito a pena a leitura, e deixo as indicações aqui para vocês. Bom, esse é apenas um apanhado geral, um comentário breve sobre o que nós encontramos por aqui. Bom, acabou que eu não consegui pegar no 12 Césares para ler, mas na segunda-feira mesmo eu consigo finalizar esse livro, porque eu já quero começar as minhas leituras para o mês do horror. Bom, então é isso, pessoal. Eu vou encerrando o vlog. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, porque isso ajuda bastante na divulgação do canal. E se você é novo por aqui, aproveite para se inscrever, ativar as notificações para receber dicas de livros, além de acompanhar a produção aqui do canal. Obrigada pela companhia e a gente se encontra nos próximos vídeos.